A proximidade do arrebatamento é que faz a perseguição aos cristãos aumentar em todo o mundo. Por diversas vezes nós vamos tocar neste assunto aqui, focalizando aspectos específicos de vários países. Mas agora, de forma especial, eu quero falar da China, já que China e Índia são os países onde a perseguição aos cristãos está aumentando mais rapidamente e mais dolorosamente. China e Índia são os dois maiores países do mundo em população e juntos eles controlam a terça parte da população do mundo. Ou seja, a terça parte da população do mundo está sendo proibida de praticar o evangelho, de pregar o evangelho, de se reunir, correndo riscos de morte. E a perseguição está aumentando muito. Há características específicas na China e na Índia. Eu quero focalizar, de certa forma, a China, que passou por várias etapas desde que o comunismo entrou lá em 1949, com um líder chamado Mao Tse-tung, que foi o recordista de assassinatos no mundo. Só ele deve ter matado, ninguém conseguiu levantar esse número porque é muito grande e como a China é espalhada, isso também não foi contabilizado. Mas a estimativa é de que ele mandou matar mais de 80 milhões de pessoas, sendo que a maioria cristãos. Os cristãos foram dizimados, mortos, massacrados debaixo da perseguição com Mao Tse-tung. Houve um período de alívio, mas depois recrudesceu no final da vida do Mao Tse-tung, inclusive depois que ele morreu com a viúva dele, houve um recrudescimento dessa perseguição aos cristãos. Depois houve uma guinada da China em direção ao capitalismo, quando ela se abriu para o capitalismo. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro esteve na China e disse que a China é, hoje, verdadeiramente um país capitalista. Não é bem assim. O governo é totalmente comunista. Não há liberdade de voto, não há liberdade de expressão e não há liberdades várias, por exemplo, de religião. Não há essa liberdade na China. Mas o governo propala que existem liberdades lá dentro, mas sabe-se que isto não é assim. Inclusive, a imprensa não é livre lá e não há liberdade para se dizer a verdade na China. O controle é muito rigoroso sobre as informações, sobre os contatos e comunicações das pessoas. A China tem evoluído economicamente e se tornou o segundo país do mundo, crescendo rapidamente, e se Jesus não voltar logo, daqui a uns 10 anos, ela estará se rivalizando com os Estados Unidos e em 20 anos já teria ultrapassado os Estados Unidos, se tudo continuar do jeito que está. Mas nós cremos que a volta de Jesus está muito próxima e o que vai acontecer é que a China vai consolidar sua posição no Oriente, dominando muitos lugares, regiões e países e fazendo acordos e alianças com outros países, de forma que a China vai ser pujante e controladora do Oriente para se preparar para a batalha final, a batalha do Armagedon, quando Jesus voltará. Essa batalha vai ser contra o Ocidente, contra os Estados Unidos. Essa batalha, de certa forma, já está sendo preparada. E a China está sendo preparada na sua população contra o cristianismo, mostrando que é a atuação de Satanás que está movendo essa perseguição. Algumas notícias nos fazem ver essa situação. Um grupo de africanos
que estuda na China. Hoje, por ser um país capitalista, a China tem intercâmbio com muitos países. A maior parte dos países do mundo tem empresas na China, fábricas na China. As grandes fábricas todas do mundo têm representações e fabricação na China. A maior parte dos celulares de todas as marcas e empresas, a maior parte é fabricada na China. A China tem intercâmbio, pessoas vão para lá, mas são muito controladas e vigiadas. Eles fazem intercâmbio com muitos países. Há muitos estudantes de muitos lugares do mundo estudando na China. E o governo descobriu que muitos africanos eram cristãos e estavam, de certa forma, pregando o evangelho ou compartilhando com outros a sua fé cristã, e o governo percebeu essa situação e resolveu segregar esses estudantes africanos. Para começar, proibiu que esses estudantes vão a qualquer igreja, de qualquer culto, celebrar culto a Deus. E eles estão sendo observados no que eles fazem. A perseguição é total aos cristãos chineses, mas os estrangeiros também vão sendo monitorados. A outra notícia aqui, que também vem da China, que o governo está estabelecendo um controle rigoroso sobre todos os materiais religiosos produzidos no país. Eles não dizem que estão proibindo a religião, mas o que eles dizem é o seguinte: existe um órgão do governo, o Departamento de Religião, que controla a igreja oficial. Só pode existir uma igreja cristã oficial, a igreja da Tri-Shelf, a igreja da Tríplice Aliança. É uma denominação grande, formal, à qual devem se ligar todas as igrejas que querem funcionar livremente. As outras serão proibidas. Todas as igrejas que querem funcionar normalmente precisam se ligar à Tríplice Aliança. Essa denominação guarda-chuva que controla todas as igrejas tem ordens de rever a edição da Bíblia. Eles têm uma edição própria, controlada pelo Partido Comunista Chinês. É muito modificada da nossa Bíblia. E quem vende Bíblias ou usa Bíblias que não as oficialmente aceitas pelo governo vai ser punido, Bíblia confiscada, pessoa presa e uma série de sanções e punições. Eles querem controlar todas as publicações religiosas, inclusive Bíblia online também é controlada através da internet. Todas as publicações religiosas são rigorosamente controladas e esse controle está aumentando e perseguindo mais ainda os cristãos. Os livros de hinários também são controlados. Todas as literaturas, revistas de cristianismo, de igreja, tudo é extremamente controlado. Não é permitido circular nada na China sem o selo da Tríplice Aliança, ou seja, esta igreja é uma igreja comunista, é uma igreja que pratica um cristianismo afinado com o comunismo. Só essa igreja tem autorização de publicar os materiais, porque esses materiais estão de acordo com a ideologia comunista. E o governo diz que a intenção deste controle é erradicar a pornografia e as publicações ilegais. Pornografia, todos sabem o que é. Publicações ilegais são Bíblias e coisas relacionadas com a Bíblia. O governo juntou no mesmo pacote pornografia e livros religiosos, Bíblia principalmente. A Bíblia, nossa Bíblia, está proibida de ser publicada, de ser vendida, de ser editada, de ser usada
na China. O controle vai aumentando bastante. As igrejas estão proibidas de funcionar livremente se não têm o selo da Tríplice Aliança, ou seja, se não estiverem de acordo com o comunismo. E as igrejas ligadas à Tríplice Aliança podem praticar atos religiosos desde que dentro da conotação comunista. A ideologia tem que estar entranhada e guiando todos os atos religiosos. É um pouco difícil a gente entender isso, né? As pregações têm que ser comunistas, tem que ser pregações religiosas, mas visando exaltar o governo, o comunismo, etc, etc. Sermões e discursos do clero em locais religiosos que violam as políticas e regulamentos religiosos do Partido Comunista Chinês são considerados violações, assim como a realização de quaisquer atividades religiosas fora dos locais de culto. Ou seja, igreja nas casas, igreja subterrânea, igreja escondida é ilegal e, se forem apanhados, vão ser punidos, castigados, presos, torturados, mortos, etc, etc. Só podem funcionar nas igrejas. As igrejas só podem funcionar se forem legalizadas. Igrejas legalizadas significam igrejas comunistas, igrejas que adotam o comunismo. E eles estão forçando as igrejas a se adaptarem à mensagem comunista. Só se pode funcionar dessa maneira. Tudo mais é ilegal e apanhado vai ser punido. Todos os jornais, todos os inários, folhetos do Evangelho e principalmente Bíblias que não foram publicadas e impressas pelo Estado estão sendo confiscadas e queimadas. Isso é o que está acontecendo hoje na China. A proibição está aumentando e legalmente está praticamente tudo isso proibido. E eles, de vez em quando, fazem uma punição rigorosa, como apreenderam Bíblias sul-coreanas, Bíblias como a nossa, mas eram Bíblias que não foram impressas na China. Bíblias foram confiscadas, queimadas, a igreja punida. Esta é a situação de hoje na China. Igreja nas casas, nem pensar. Mas se os nossos irmãos, que são cerca de 300 milhões de chineses, eles vão continuar se reunindo escondidos, ocultos, vão ser apanhados, vão ser denunciados, vão ser presos, vão ser torturados. Isto é a proximidade da volta de Jesus. O arrebatamento está muito perto. O diabo, que é o príncipe deste mundo, cujo espírito do anticristo já está agindo, não vai ficar olhando o evangelho ser pregado livremente. Então, nesses dois países, Índia e China, que controlam a terça parte da população do mundo, o cristianismo está sendo totalmente proibido e perseguido. Essa perseguição está aumentando drasticamente. E isso é para a gente saber que, se eles estão sofrendo lá, aquela terça parte da população do mundo, o diabo não vai nos deixar em paz aqui também. A perseguição a nós vai aumentar, sem dúvida nenhuma.